gente roga, né, aos mentores espirituais, a Jesus, que neste momento possam estar aqui nos ajudando, para que a gente possa passar uma mensagem, né, do Evangelho, do que Jesus realmente propõe nesse Evangelho para a gente, e que nós possamos ter a sabedoria de entender essas palavras. A gente que vem aqui na frente falar, eu falo muito, a gente só é mais corajoso um pouquinho, né? Mas todos nós somos eternos aprendizes. A gente aprende o tempo todo, né? E a convivência da gente, a vida da gente, nos traz todos os dias algo diferente que nos faz entender cada dia que a gente precisa sempre de mais e mais explicações. Que a doce paz de Jesus esteja com todos nós. E o assunto que a gente vai abordar hoje é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que a gente entende por isso? Hoje, por ser o dia, né, que se comemora o dia dos mortos, né, dos desencarnados, daqueles que passaram para outra vida, as explicações que a gente vai tentar dar é justamente sobre isso. Quando Jesus vira para a gente e fala assim, presta atenção nisso, gente, é muito lindo, é muito emocionante. Sabe aquela hora que você está assim, em extrema angústia, em extrema ansiedade, ou uma tristeza muito grande se abate sobre a gente, que é normal em qualquer um de nós. Nós somos seres humanos, né? Estamos aqui de passagem para aprender e para cada dia mais melhorarmos como seres humanos, pensantes, né? Então, quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então aqui ele fecha, né? Ele vê que ele foi, ele volta, ele está sempre com a gente. Sempre. Eu peço muito a vocês que memorizem esse versículo, porque ele é assim, aquela prova que Jesus está sempre do nosso lado. Nos momentos mais difíceis, nos momentos alegres de gratidão, ele está sempre do nosso lado. E quando ele diz que ele foi lá preparar um lugar para a gente, são as moradas, né? São os lugares que existem no universo, porque nós somos terra, mas além de nós, planeta, existem vários outros. Não somos só nós. Não adianta nós acharmos que é só nós que seres pensantes que existem na Terra, não. A Terra é um planeta. Mas existem muitos outros que, por enquanto, a gente ainda não alcança, justamente por causa de quê? Porque nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de quê? De expiação em provas, e está passando por várias mudanças para quê? Para planeta de regeneração, né? E o que significa isso? Significa que aqueles espíritos que não tiverem a boa vontade de querer mudar do fundo do coração, não é da boca para fora, não. Porque o que Jesus mais abomina é isso, é o da boca para fora. E ele fala uma coisa muito séria: o que sai da sua boca é o que você guarda no seu coração. Não tem essa de dizer, falei sem querer. Não existe o falar sem querer. Então, o falar é muito importante. Porque muitas vezes você vai falar, você vai magoar alguém, você vai deixar alguém muito triste, você vai tumultuar a vida de alguém ou de muitos alguém. Então, a nossa vida aqui na Terra é de muita responsabilidade, mas de extrema responsabilidade uns com os outros. Então, por exemplo, se eu desencarnar nesse momento aqui agora,
eu vou procurar o quê? Lugares onde estejam como eu estou. Eu, graças a Deus, neste momento eu estou em paz e feliz. Mas se eu estiver num momento tumultuado, guerreado, brigando, xingando, eu vou desencarnar e eu vou procurar essa energia. Então, isso que eu estou falando é de extrema importância. Talvez algum de vocês não lembrar o dia que desencarnar, né? Aí vão lembrar o que ela falou ali, na verdade. Porque essa energia nós vamos buscar as moradas na casa do Pai, nós vamos buscar de acordo com o que nós estamos sentindo. Então, isso é muito importante. E outra coisa, não existe nada mais importante do que amar a si mesmo. Antes de tudo, amar você, porque quem não se ama não tem condições de dar amor e nem de amar a ninguém. Quando Jesus disse, ama o seu próximo como a si mesmo, é isso que ele está chamando a atenção. E quantas vezes nós passamos por cima de nós, igual um rolo compressor, para atender um, para agradar o outro, para fazer isso, para fazer aquilo? Quantas vezes? E o que nós vamos fazendo com o nosso eu? Nós vamos, no decorrer da vida, perdemos. A minha avó falava isso muito. Ela falava assim, nossa, corria atrás de tanta coisa. É uma família muito grande, minha avó teve 18 filhos. Então ela falava assim, nossa, era muito corrido. Quando eu acordei, eu já estava com 80 e tantos anos e agora que eu estou resolvendo pensar em mim. E é verdade. E hoje a vida, não sei se ocorre com vocês, se vocês veem isso, mas é acelerado, né? O tempo corre, o tempo voa. Você vê um netinho assim, pequenininho, daí a pouco né? Daí a pouco já tá mocinho, então é tudo assim muito rápido, muito dinâmico, né? E nossa asa do conhecimento, ela ficou muito ampla, digitalmente falando, então nem se fala, né? E acontece que nós temos que ter duas asas, né, gente? A gente tem só uma que expande e a outra da moral evangélica do Cristo, que é a que nos conduz, que é o nosso alicerce. Se ela ficar paradinha, o que vai acontecer? Nós vamos tombar, nós não vamos ter equilíbrio. Então, quando a gente fala das moradas da casa do Pai, é pensando em todo o universo, não só na Terra. Em todo o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então é sobre isso que eu estou falando. É o nosso adiantamento moral. É a moral do Cristo, não é a moral dos homens, não. É a moral do Cristo. É a moral de ser cristão, de ser verdadeiramente cristão, de coração, de alma. Ele está em primeiro lugar. Ele é o nosso grande companheiro. Ele é o nosso nosso grande exemplo de tudo que ele viveu aqui na Terra, de tudo que ele vem ensinar para nós. Então, quando a gente passa para outro mundo, é essa energia, é isso que você está sentindo, é que você vai procurar. É igual aqui na Terra. A gente vai procurar grupos, vai procurar se conviver e ter pessoas perto da gente que pensem como a gente. Isso é normal. Então, quando a gente desencarnar, o estado que você estiver, né? Antigamente eu ia falar assim, a salvação é uma coisa só da pessoa. Então, por mais que uma mãe ore pelos filhos, por mais que ela ore pelo seu marido, ou o contrário, marido pelos filhos, não, ela é uma coisa única, ela é sua. Cada um de nós tem uma história. Nós podemos sim, com as nossas orações, com as nossas preces, ajudar, pedir para que as coisas aconteçam, mudam, não aconteçam, mas cada
história única. E essa história, ela fica gravada no nosso espírito, no nosso perispírito. Então, quando a gente morre, quando a gente desencarna, acredito que a minha netinha hoje perguntou isso. 5 anos, 5 para 6 anos. Ela falou para mim, vovó, mas como é que é? Vira estrelinha? Mas então, para que o cemitério? Olha que saia curta. Eu falei, bom, o cemitério, meu amor, é para o corpo da gente, né? Que vai no caixão. Esse corpo aqui, quando a gente adoece, fica dodói, ele não fica ruim? Fica, vovó. Pois é, esse corpo, quando a gente morre, acabou. E aí, o que tem dentro da gente, você sabe o que tem dentro do seu coraçãozinho? Ela falou, eu sei. Eu falei, pois é. Aí ela falou, eu te amo, vovó. Eu falei, eu também. Eu falei, pois é, eu te amo que você tem no seu coração, esse vai ficar. É esse que vai te fazer virar estrelinha. Ai, que legal, hein, vovó? Então, é isso mesmo. A explicação é tão lúdica, é tão pequenininha, é tão simples, mas é a verdadeira. Né? Aquele corpo físico realmente vai ficar ali. Inclusive no livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala assim, se a visita nos túmulos, né, no dia de finados. Então, sim, alguns espíritos, até a maioria deles, vão lá pelo nosso chamado, porque nós os chamamos para ir lá visitar, mas nós estamos visitando o lugar ali em consideração aqueles espíritos. Eu acho que a maioria de nós hoje já sabe que o nosso ente querido não está ali mais, gente. Eu acho que todo mundo tem consciência disso. Agora você vê uma criança ter a consciência disso. Saber que tem alguma coisa. Eu não estou entendendo. Por quê? Né? Se eu viro estrelinha, então o espírito da gente é livre. É livre. Hoje eu peguei um vento de tarde, estava com ela passeando na praça. Aí veio aquele vento tão gostoso. Ela botou as mãozinhas para cima e disse, vovó, nossa, que vento gostoso. Aí eu tinha lido uma coisa aqui no nosso lar, muito interessante, que André Luiz fala, e me veio na cabeça quando ela falou isso. A sensação de voar, de volitar, quando ele sai da terra, que ele ficou lá no nosso lar aprendendo um monte de coisa, né? Que ele tinha um monte de concepções terrenas que o prendiam à terra. Então lá que o nosso lar é uma das moradas, né? É uma das moradas da casa do meu pai. Então, lá ele aprendeu um monte de coisa. E ele voltou à terra. E ele teve que entender muita coisa. A mulher já tinha casado de novo, né? Os filhos, o filho estava dando trabalho, o filho mais velho. A filha caçula já estava casada, já tinha filho. Então, ele teve que entender aquilo, aceitar. E aí ele fala, naquela semana que ele passou ali, o que ele estava levando para o nosso lar. Quais eram as experiências? Então ele falou assim, esse tempo todo que eu passei no nosso lar, aquela semana que eu passei no meu lar, eu vi o quanto eu aprendi. O quanto eu cresci como ser humano, o quanto eu evoluí, o quanto eu estou cada dia mais longe dessa vida, daquela vida lá, né? Porque a maior preocupação de todas as pessoas quando se vão dessa terra é isso, né? Qual cantinho que eu vou ficar, onde que eu vou ficar, como é que vai ser, eu vou me deparar com o quê? Então, é com isso que a gente preocupa. Sempre que a gente vem fazer palestra, ou eu ou os colegas, nós estamos aqui muito preocupados em quê? Em explicar a vida na Terra para quê? Para que a gente saiba viver do outro lado. Ou pelo menos que a gente possa levar uma bagagem de um aprendizado para o outro lado. Para que lá nós possamos nos mover, procurar a luz, procurar Deus, procurar aonde que estão os nossos mentores espirituais. E isso tudo depende de quem? As orações que estão fazendo para nós aqui ajudam muito, mas depende de quem? De nós. Só de cada um de nós. Então, quando a gente for, lembre-se bem disso. Nós
é igual a gente em várias situações na Terra que a gente se depara, que são muito difíceis. É a gente com Jesus. E lá também é a gente com Ele. Então é a primeira coisa que a gente vai pedir é isso. É cadê Ele? Jesus, manda luz para mim, manda alguém me socorrer, alguém me receber, né? Às vezes somos tão privilegiados que nós sabemos a história de muitas pessoas que chegaram lá e já tinham quem estava lá preparado para recebê-los. Mas o Joesmar brinca e fala que uma esbarradinha no brau ninguém deixa de dar. Tem que ser um passadinho de reconhecimento de terreno. Eu falo que é ser o mais breve possível, se Deus quiser. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme por ele, mais ou menos puro, liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia infinito. Tudo isso eu falei agora, né? Que todas as sensações e o que nós damos valor ao ser ou ter. Isso é muito importante. Porque você pode ter, não tem problema nenhum. Mas você tem que saber ter. O ser é muito mais importante do que ter. Então, eu sempre bati nessa tecla. Quando a gente vai ensinar os nossos filhos a andar pelos caminhos do bem, pelos caminhos da caridade, do amor, do perdão. É difícil, gente? É difícil, não é fácil não. Mas você ficar 24 horas, 48 horas estressado e xingando, eu acho que é muito mais difícil, né? Pra mim é uma situação de pressão que eu não suporto. Hoje em dia, então, eu falo, hoje eu quero ter paz, não quero ter razão, eu quero ter paz. Conforme por ele, mais ou menos por liberto das atrações materiais. As atrações materiais, muitas vezes fazem as pessoas passarem por cima de ser feliz, de amar, de ter paz, de ter tranquilidade. Mas ele quer aquele bem, ele quer o poder, ele quer ter. Não interessa, ele quer ter. Aí muitas pessoas, quando chegam lá em cima e têm tudo o que queriam, se sentem o quê? Hoje nós estamos vivendo um momento no mundo que as pessoas estão muito doentes. Então, os terapeutas, os psicólogos, têm muito trabalho hoje para ajudar as pessoas, porque as pessoas estão adoecendo emocionalmente. Muito mais do que antigamente. Outro dia a gente sentou na porta lá no condomínio, pegamos um monte de cadeira e sentamos na porta, um da casa do outro, né? Aí a gente olhou um pouco, outro, começamos a rir. Gente, isso é uma coisa tão boba, né? Mas há quanto tempo a gente mora aqui e nunca fez isso? Nunca! Nós nunca sentamos e batemos um papo com o outro. É só entra, sai, boa tarde, bom dia, né? Mal olha na cara. Então, a gente precisa dessas coisinhas que fazem o mundo da gente ficar mais leve, mais feliz. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então, vai chegar do outro lado, é isso que eu falei para vocês. Tem gente que vai lá abaixo e tem gente que não vai sair do lugar, dependendo da carga que você está levando. Qual a energia que você é feito? De qual energia? Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo infinito, enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente
frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, é porque ele é afeiçoado aos objetos que ele deixou. Então ele é apegado àquilo. Ele vai ficar só cultuando aquilo e sofrendo. E aquela pessoa que já procurou, estou construindo isso, estou fazendo isso. Até tem uma frase do Tilo, né, que pais criam, esse livro, é um livro dele, criam herdeiros e pais inteligentes criam pessoas que vão continuar. A diferença entre você criar um herdeiro e você criar uma pessoa que vai dar continuidade ao que você deixou. Né? Porque você criar um herdeiro, ele vai se acomodar em ter aquilo, pronto, acabou. Agora, se você criar uma pessoa, criar um filho, mostrando que você vai ter os seus bens, sim, que você vai ensinando ele a ter, a administrar, a como foi difícil conseguir. Aí você vai criar uma pessoa que vai o quê? Ele vai dar continuidade, ele vai seguir os seus passos que você estava fazendo, né? E isso dá aos bens chance de perpetuarem, às vezes numa família toda. E se é só o herdeiro, ele pode pegar aquilo, gastar, né? Estourar tudo, porque ele não sabe quanto custou. E aí acabou. Não fica, às vezes nem para a segunda ou terceira geração. Então, tanto os bens materiais quanto os bens espirituais, e o espiritual pesa muito mais do que os bens materiais, porque infelizmente dentro da sepultura não vai dar para caber, né? Então, nós temos que levar os bens espirituais. É o que você traz no seu espírito. É tudo aquilo que se você deixar o ódio, a raiva, o rancor, é isso aí que você vai chegar lá. E a hora que você chegar lá, você vai ter do seu lado pessoas rangendo os dentes de ódio, de raiva, de rancor. Então, a gente deve prestar muita atenção nisso. Então, enfim, quando o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sentimentos morais. Ele sofre a falta, meu Deus, por que eu não me preparei? Por que eu não pensei mais? Por que eu não me eduquei? Por que eu não eduquei meu espírito? Por que eu não li? Por que eu não estudei as palavras? Por que eu não procurei entender as palavras? Porque Jesus, sempre quando a gente abre o Evangelho, qualquer livro, a gente pede sabedoria a Deus, para a gente poder entender aquilo que Ele está querendo falar para a gente. Porque a sabedoria não vem de nós, vem dele. Só dele. Sobre a opressão dos sofrimentos morais, o justo, em contrapartida, a pessoa foi justa, o que acontece com ele? Junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas e não circunscritas. Entendeu? Então, essas moradas de infelicidade e de felicidade, de ser malvado ou de ser justo, essas moradas somos nós que construímos. E elas não estão num determinado lugar, não. Elas estão dentro de nós. Ela não está localizada no nosso lar, aqui, em outra colônia, não. Ela está localizada dentro de nós. Então, aonde nós formos, nós vamos levá-las. Com a gente. Então, tem hora que você tem a impressão assim, que você está andando, que você está puxando corrente, que o peso está grande. Então, vamos jogar essa corrente de lado, vamos respirar fundo e vamos pedir Jesus para dar uma limpada na nossa alma, ajudar a gente a enxergar o caminho certo, porque o caminho certo quem indica é Deus, não é o homem. Nunca foi. O homem está aqui para aprender, mas Deus é que determina. Então, sempre que a gente colocar isso, a gente sofre muito, porque a gente, a maioria das vezes, a gente questiona muito Deus, né? Por quê?
Aí morre uma pessoa jovem, você fala, oh meu Deus, mas por quê? Né? Que dó, que judiação, que isso, que aquilo. Só que Deus sabe de todas as coisas. Ele não fala que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Ou vocês confiam ou não. Ou a gente vai confiar nisso ou não confia. Ou você acredita que Deus existe, você não pode ver nem pegar ele. Mas ou você acredita pelas coisas que acontecem na sua vida, na sua família. Nossa, tem demonstração da existência de Deus para tudo quanto é lado, né? Não precisa nem da gente andar muito. Ou você acredita nisso e torna a sua vida uma vida mais leve, ou você vai arrastar correntes por aí muito tempo. E aí, quando você vê, a vida passou. E você só arrastou corrente. Diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, aos que são inferiores à Terra, física e moralmente, ainda tem mundos inferiores aos nossos. Ainda tem. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores. Em todos os sentidos, são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Em todos os sentidos, amplamente falando. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Só se pensa no material. Só nos mundos inferiores. As paixões reinam soberanas. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe nos mundos inferiores. O que é a vida moral, gente? É a vida da moral evangélica de Jesus. É perdoar, é amar, é fazer caridade. Caridade, gente, eu sempre falo isso. Caridade, muitas das vezes, um bom dia, um sorriso, um boa noite, um até logo, um dá licença, um pode passar, vale para uma pessoa que vocês não têm noção. Eu já tive relatos de pessoas que estavam prestes a fazer uma loucura. Quando passou alguém por ele, sorriu e disse, bom dia, tudo bem? Aí diz a pessoa que deu aquele vup nela, ela parou, sentou, falou, gente do céu, olha onde eu estava. Não pensem bem nisso. Bom dia, boa tarde. Pode sentar aqui, por favor. Tem pessoas, né, que a gente está nos lugares, a gente vê que a pessoa está com algum problema, está cansada, ou é mais velho que a gente. Por favor, sente-se. Então, essas pequenas coisas do dia a dia é que faz a gente ter força, faz a gente crescer, faz a gente querer ser um ser humano melhor. E quando a gente quer ser um ser humano melhor, a gente fica mais perto de quem? De Deus. Porque é o que Ele quer de nós. Então, nos mundos interiores, as pessoas são muito apegadas a matérias, à matéria, aos bens. E aí, elas não... Ali é uma guerra. Então, eles não têm esse lado do perdão, do amor, da caridade. E aí, eles ficam muito presos a isso. Outros são no mesmo grau e outros estão mais ou menos superiores em todos os sentidos. Esse é o mundo dos superiores. Agora vamos ao mundo. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e predominam sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontraram. Gente, só um minutinho. Só terminando mundos inferiores, à medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui. Então, à medida que a vida moral aumenta, à medida que essa se desenvolve, a influência da matéria diminui. De maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e predominam
sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem, né? Que eu acho que é o nosso, né? Intermediário, porque a gente vai, isso aqui, predomina sobre o outro. O bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem, em que as pessoas se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los de um modo geral em mundos primitivos, mundos regeneradores, que são o mundo onde eu acredito que nós estamos entrando agora, que é o mundo de regeneração. Nós estamos no planeta, está mudando para o planeta de regeneração. E lá, do outro lado, também tem esses mundos, né? Então a gente chega lá, tem gente que precisa muito da ajuda da gente. Tanto que André Luiz, do nosso lado, ele fala sobre isso, e onde nós, caravanas, socorrer, né? Essas pessoas que chegam e estão nesse mundo. Então, a condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da terra e a natureza da sua população. Agora tem uma parte aqui, Instruções dos Espíritos, que fala sobre uma realeza na terra. É uma rainha que ela vai escrever: quem poderia melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão altamente buscamos sobre a terra. Ela era uma rainha, né? Chegou lá, foi procurar a morada dela. Ela pensou que ela ia morar num castelo lindo, maravilhoso, né? E aí ela se deparou com uma outra situação muito diferente. E aí ela viu pessoas que ela considerava como ninguém, estar numa condição muito acima da dela. Para preparar um lugar nesse reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta, lá ninguém pergunta, o que fostes, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste e as lágrimas que enxugaste. Isso sim vai ter perguntado para a gente. Qual foi o bem que você fez? Qual as lágrimas que você enxugou? Quem você ajudou em algum momento da caminhada que a pessoa estava... Porque todos nós estamos na caminhada, né? Então, quem eu ajudei? Quem que eu dei a mão? É isso que vai ser perguntado para nós. Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem ali. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se o pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem do que conquistaram, apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada.
e pede aqui para a gente fazer uma prece sempre por aquelas pessoas que chegaram lá e se depararam com essa situação, né? Que levaram um susto. E aqui nós estamos aqui falando justamente essas explicações para que a gente possa, a partir de agora, quem não fez isso, experimente mudar alguma coisa. Só um minutinho, gente, por favor. Experimente na condução da sua vida, mudar em algum momento, procurar flexibilizar alguma coisa, não ser tão duro e principalmente cuidar do eu. O eu é muito importante. O nosso eu, antigamente as pessoas falavam que cuidar do eu era egoísmo. Não tem nada a ver. Egoísmo é uma coisa. Egoísmo é quando você quer tudo para si. Agora, cuidar do seu eu, se respeitar, se amar, se olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Se não gostar, vamos ver o que a gente pode melhorar. É a mesma coisa por dentro da gente. Muitas vezes a gente deve dormir, eu faço muito, e pergunto a Deus que me intua, que me ajude, e os benfeitores que sempre estão com a gente, nossos anjos de guarda, que intuam a gente a mostrar em que eu posso melhorar, em que eu posso ser uma pessoa mais alegre. Porque se a gente deixar as lutas da vida entrarem muito dentro da gente vai ficando muito triste, a gente vai ficando muito amargo. E Jesus não quer isso de nós. Ele quer que nós sejamos pessoas felizes. Dentro da nossa possibilidade, sermos felizes. E outra coisa, sempre que a gente tiver um momentinho de paz, de felicidade, que a gente tiver com nossos entes queridos, aproveita, abraça, beija, curte, fala que ama, porque a gente não sabe se amanhã essa pessoa vai estar do lado da gente, não é verdade? E é muito ruim se essa pessoa for embora e você disser, eu queria falar tanta coisa e não falei. Então vamos aproveitar esse momento aqui na Terra, essa breve passagem, para que a gente possa fazer esse exercício muitas vezes na nossa vida. Eu não vou determinar se é um dia, se é 2 vezes por semana, cada um sabe de si. Mas vamos procurar cada dia mais, nem que for um pouquinho assim, mas nos melhorarmos como seres humanos, como filhos, como pais, como mães, como avós e principalmente como filhos de Jesus, né? E que os bons espíritos, que os anjos de guarda de cada um de vocês possam acompanhá-los, né? E que vá todo mundo na doce paz de Jesus. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada, Gilda. E muito linda.